do Sul, como diz o Washington, o americano, o Fabiano. Venho também acompanhado de um grande teólogo, meu amigo Luan. Ai, glória. Samia Paola, os músicos, o Isaquinho, esse pequeno grande menino, o Léo que está ali atrás. Queridos, hoje é uma noite fria, porém eu me alegro porque eu pensei comigo, por estar frio não vai ter ninguém na igreja, mas eu descobri que aqui ainda tem crente. Aleluia! Mas sem demora, vamos fazer missão. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Podemos assentar. Aleluia! Glória a Deus! Eu pedi para o músico só ir um pouco mais baixo, porque senão eu vou querer cantar. O Evangelho de Mateus, e não é errado falar Evangelho de Mateus, porque a palavra Evangelho tem de origem grega, se não me falha a memória, e a palavra Evangelho significa ensinamentos de Jesus. Então, o correto também é dizer que é o Evangelho escrito, ou intelectualmente falando, é o Evangelho pela ótica do apóstolo Mateus. Esse Mateus, ele vai escrever esse livro esse que contém 28 capítulos, 612 versículos. Se nós separarmos eles em tópicos, do capítulo 1 ao capítulo 4, Mateus vai falar sobre o início da vida de Jesus. Do capítulo 5 ao capítulo 10, Mateus vai falar sobre os sermões de Jesus. Do capítulo 11 ao 12, Mateus vai dizer sobre Jesus, apresentando ele como Messias. No capítulo 13 vai acontecer as parábolas. No capítulo 14 e 17 ele vai apresentar os poderes de Cristo. No capítulo 18 ele vai falar sobre o reino dos céus. Do 19 ao 20 ele vai dizer sobre a ministração da estrada para Jerusalém. No dia 20, do versículo 21 ao 27 ele vai falar sobre a paixão. E no capítulo 28, que é o último capítulo de Mateus, ele vai falar sobre a ressurreição e a grande comissão. Esse Mateus, discípulo de Cristo, antes dele se tornar discípulo, ele era alguém mal visto pela sociedade, porque Mateus ele era publicano. E aí você vai perguntar o que é publicano? Publicano era alguém que coletava impostos e taxas e tarifas para o Império Romano. Então essas pessoas que eram publicanas, esses publicanos, eles eram mal vistos por toda a comunidade judaica, até mesmo a comunidade romana, porque eles acreditavam que essas pessoas eram ladrões, eram pessoas que roubavam o dinheiro do povo e destinavam ao Império Romano. O Império Romano, você sabe melhor do que eu, eles nunca vão aceitar o Evangelho de Cristo. Os romanos vão perseguir os cristãos. Abrindo parênteses nessa mensagem, você vai perceber que eu gosto de abrir parênteses. No seu ano 81, depois de Cristo, vai acontecer uma grande perseguição dos cristãos. E eu já preguei aqui, se não me engano, a última vez que eu vim, eu preguei sobre isso. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele vai ser levado para Patmos, porque naquela época era proibido pregar sobre Cristo. Paulo, em uma das suas pregações na rua, ele vai ser preso. Por quê? Por falar de Cristo. Estevão, você sabe melhor do que eu, que os fariseus vão chegar e vão falar: você não pode estar falando desse Cristo aqui. Estevão vai ser preso, vai ser apedrejado e vai ser morto. Dentro da história, os cristãos, e até mesmo nesse século presente, os cristãos são perseguidos por falar de Jesus. Até mesmo os judeus não acreditavam quem era Jesus, porque o judeu tinha na sua cabeça que Jesus viria já num trono, ou assentado num cavalo branco, com a coroa na cabeça. Porém, Jesus vem de
alinhando com o pensamento e a expectativa do povo judeu. Jesus, filho de uma virgem chamada Maria, nasceu numa casa simples, num lugar simples, num lugar que não tinha visibilidade. E esse Mateus, ele vai ser coletor de impostos até o capítulo 9, versículo 9 do mesmo evangelho, onde ele vai dizer que ele estando assentado na coletoria de impostos, alguém chamado Jesus vai chegar nele e vai dizer ao Mateus: segue. Jesus não vai falar nada além disso, ele vai dizer só: segue. Não precisa de muito, não precisa de palavra eloquente, não precisa de bacharel, e isso é até bom. Só que quando Jesus decide chamar, não precisa de firula, é só: meu Deus, Eita, papai! A gente pensa que quando Jesus nos chamar, eu tenho certeza que há pessoas aqui que foram chamadas por Jesus, ele vai estender um tapete vermelho para a gente passar e vai falar: vem filhinho, vem filhinha. Não. Jesus disse: se você quiser vir após mim, negue a si mesmo e toma a sua cruz. Deus! Eita! Porque com Jesus não tem firula, com Jesus não tem: eu sou um dia, no outro dia não sou, você é ou você não é. Você quer? Vem! Mas o seguinte, você não vai ser coletor de impostos, agora você vai trabalhar para mim. Eita, papai! Porque comigo o salário não casa. Eita, Deus! Comigo! Oh, Jesus! Eita, Jesus! Comigo não falta peixe, comigo não falta pão. Pode até faltar, né, Pedro? Só que eu escolhi o peixe para eu entrar dentro do seu barco. Eu fechei a porta de dentro para entrar dentro do seu barco. As coisas faltaram no armário para eu entrar dentro do seu barco. Olha aí. Alguns amigos te abandonaram, foi para Jesus entrar dentro do seu barco. Aquele relacionamento que você disse que era de Deus acabou, foi porque Jesus precisava entrar no seu barco. E quando Jesus chega, é para mudar o cenário. Mateus agora vai escrever. Ele vai dizer, sendo o único evangelho que fala sobre a história dos magos do nascimento de Jesus. No capítulo 1, ele vai dizer sobre as linhagens reais e divinas de Jesus Cristo. No capítulo 2, ele vai falar sobre o nascimento do menino Jesus. E Deus achando graça a Maria. Maria, você sabe melhor do que eu, era uma mulher que ajudava as irmãs na manutenção do templo. José era um carpinteiro. Porém, Maria ainda não tinha se deitado com José. José era uma pessoa um pouco mais avançada de idade do que Maria. A Bíblia não nos revela, mas estudiosos dizem que Maria tinha entre 16 a 17 anos. Era uma pessoa jovem, era uma pessoa nova. Maria poderia estar até preocupada com o casamento. Porque a gente, quando está em direção ao casamento, está se preparando para o casamento, por exemplo, a noiva principalmente, ela se preocupa com todos os detalhes. Não que o homem não se preocupa, né? A gente é um pouco mais relaxado, mas as mulheres sofrem de dia e de noite. O preparamento do casamento, de tudo que vai acontecer no casamento. Talvez Maria está preocupada. E quando Maria, ela revela para José que ela estava grávida, José tenta fugir. Porque como eles não tinham se deitado ainda, como eles não tinham se casado, não tinham tido relações sexuais ainda, poderia pegar mal para Maria, né, na nossa língua. Porque Maria, ela seria acusada de adultério, porque ainda não era casada. Porém, em sonho, o anjo do Senhor. E você sabe que quando fala o anjo do Senhor na Bíblia, se diz uma teofania, ou seja, é Deus em forma de anjo para falar com o seu servo. Deus falou com José. Ei, José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Por quê? Porque o que nela está é obra do Espírito Santo. Aleluia! E quando o Espírito Santo se compromete a fazer, ele
ele direciona da maneira certa. Porque nessa época, Jesus nasce, só que o Herodes, ele sabendo quem era Cristo, sabendo das histórias dos profetas, de quem era esse Jesus, de quem viria a ser esse Jesus, ele fala: ó, mata todos os meninos de 2 anos para baixo, porque o rei aqui sou eu. Esse Jesus não vai se criar aqui, eu sou o rei. Só que, como eu disse, quando o Espírito Santo se compromete a fazer, ele direciona e ele protege. Aleluia! O Espírito Santo vai dizer: pega o menino, pega a sua esposa e vai para a terra de Israel. Perdão, vai para a terra do Egito, para fugir do Herodes. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Eu digo a primeira palavra, se você quiser, você pega. Filho é projeto de Deus. Aleluia! Família é projeto de Deus. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa terça-feira fria para dizer: eu estou escondendo seus projetos. O inimigo não vai saber do seu projeto. O adversário não vai saber do seu projeto. O fofoqueiro não vai nem ficar sabendo do seu projeto. Porque o Espírito Santo protege o seu projeto. A sua família está sendo escondida hoje. Os seus planos estão sendo protegidos hoje. O teu filho está sendo protegido hoje. O seu projeto não vai cair por terra. O seu projeto interno não toma por terra. Porque Deus está escondendo o projeto hoje. Deus está escondendo o projeto. Glória a Deus. Lembra do menino Moisés, meu pastor? Você lembra do menino Moisés? O menino Moisés está escondido. Sabe por quê, Tiago? Às vezes está fora de cena não significa que a gente está mal. Porque Deus esconde no seu céu para dar crescimento para eles. Vou devagar. Pastor, deu até meia-noite para me pegar. Deus esconde o projeto para ele ir crescendo. Aleluia. Imagina comigo, pensa comigo. Joquebed ouvindo o menino Moisés chorar, porque toda criança chora. Até a gente chora quando o Espírito Santo vem nos quebrando. O menino está chorando, Tiago. E aí nosso guarda, ela calma o menino, fica quietinho o menino. Os guardas vão ouvir. E alguns historiadores dizem que quando o menino chorava, Joquebed começava a cantar o menino. Para esconder o menino. Sabe o melhor jeito de esconder o seu projeto? É dentro de casa. E aí quando o projeto começa a aparecer, você começa a cantar ele. Não queira aparecer, não. Meu Deus. Aproveita o quarto fechado. Aproveita que ninguém está vendo. Toca o joelho em casa. Ora, clama. Eita Deus. Fala, Senhor, eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. O projeto começou, o projeto
você não der glória, não tem problema. A gente veio falando no carro. Se você não der glória aqui, lá em cima tem milhares de João Batista está no deserto. Presta atenção. João Batista está no deserto. João Batista não está dentro da sinagoga. João Batista não está dentro do templo. João Batista não está em uma grande faculdade. João Batista não está num curso teológico. Não. João Batista está no deserto. O nosso problema, Tiago, é que Deus começa a dar crescimento. Eita, Jesus. E logo a gente. Isso corta pra mim, porque eu fui assim. A gente prega a primeira vez, aí a gente coloca agendas abertas. Meu Deus. Agora eu vou voar. Agora ninguém me segura. Meu Deus. O profeta. Eita, papai. João Batista, ele é a voz do que clama. Sabe por que ele fala a voz do que clama e não a voz que clama? Porque ele não é a voz que clama no deserto. Ele é a voz do Aleluia. Quem clama no deserto? O profeta, Tiago, ele é somente um canal. O profeta, eu aprendi esses dias com o pastor Adson Belo, que o profeta ele não tem mensagem, ele transmite a mensagem. Ei, Isaías, abra a voz. Por quê? Mas, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E as pessoas que andam ao meu redor são pessoas de impuros lábios. Ei, Isaías, só abre a boca. Por quê? Porque não vai ser você que vai falar. Vai ser eu que vou falar através de você. Ei, profeta, abre a boca e profetiza. Ezequiel, os ossos estão secos, não estão? Os ossos estão sequíssimos, não estão? Estão sem vida, não estão? Não, Senhor, não sim. Mas o Senhor sabe. Ezequiel então faz o seguinte: abre a boca e profetiza. Eita, glória. Mas imagina a cabeça de Ezequiel, que o pregador tem essas coisas. Imagino eu, no lugar de Ezequiel. Se fosse comigo, eu imagino que a maioria da igreja, imagina você no meio de um monte de vale de ossos. A gente que é um pouco mais corajoso, né? A gente já ia sair correndo. Mas eu, no meio de um monte de ossos, se a gente fosse com Ezequiel ainda que ouviu os ossos chacoalhando, misericórdia. Aí a gente corria mesmo. Mas Ezequiel é diferente. Ezequiel é forte. Aí ele abre a boca. Ei, ó! Criem dois. Mas antes ele vai dizer: ouve a palavra do Deus. Não é o profeta que fala. É Deus que fala através do profeta. Não vai achando que você é o bambambam, que você é a última bolacha do pacote. Toma cuidado com essa coisa de última bolacha do pacote, porque a última bolacha sempre vem quebrada. Eu sou a última Coca-Cola do deserto, não é não, meu filho. Porque se Deus não falar, o profeta não tem mensagem. É verdade. Mas agora, quando Deus decide pegar o profeta, Eita, glória. e falar, profetiza, Eita, o osso vai criar carne de novo. eita, Deus. Santo. O profeta, o reverendo Luan, o reverendo Anderson, ser crente doido mesmo, chega lá na sua casa, onde tem aquele irmãozinho que já não acredita mais em nada, aquele filho que está se embriagando, aquele filho que está nas drogas, aquela pessoa da sua casa que o mundo e as pessoas não têm mais solução, chega lá e profetiza sobre ele. Vamos ver se
você é crente mesmo, profetiza lá dentro da sua casa. Profetiza para aquela sua mãe que quando você chegar no culto, ela fala para você, não sei por que você está indo lá. Não acontece nada. Jesus não fala com você, o que você está fazendo lá? É profetizando assim. E um dia você vai chegar lá na sua casa e aquilo que era osso. Eita, bota! Aquela pessoa que não acreditava em nada vai começar a glorificar o santo nome de Jesus. Profetiza que dentro da sua casa vai ter vida. E quando eu falo vida, eu não estou falando vida superficial, estou falando de vida espiritual. Aleluia! Estou falando daquela pessoa que não sente mais nada. E a gente até brinca, né? A gente fala, nossa, presbiteriano. Mas o presbiteriano, ele ainda não pode mentir. Tem gente que vem numa terça-feira dessa e nem abre a boca ainda. Meu Deus! Ô José, está na hora de se levantar. Eita, papai! Ô você quis, está na hora de reagir. Porque eu aprendi com um amigo meu que não é sentir para reagir, é reagir. Mas deixa eu voltar para a mensagem, né? Isso aí a gente prega outro dia, né? No capítulo 3, Jesus vai ser batizado por João Batista. Só que perceba que no Evangelho de Mateus e nos outros evangelhos também, Jesus ele vai aparecer com 30 anos de idade para ser batizado. Porque com 12 anos ele vai aparecer, né? No templo, vai estar lá ensinando os mestres. Porém, ele vai ficar 18 anos no anonimato. E ninguém vai saber direito o que aconteceu na vida dele. Só que com 30 anos, e 30 anos, vocês sabem melhor do que eu também, que era a idade que o homem ele começava a exercer o sacerdócio. Jesus vai aparecer com 30 anos. Perceba que durante esse período, desculpa, ele não vai dizer, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, sou eu faço tudo que eu posso e aconteça. Ele poderia? Paulo vai dizer que ele se fez carne. João vai dizer que o verbo se fez carne. Ele poderia chegar e dizer, eu sou o rei. Poderia. Só que ele vai se humilhar. Não vai falar, eu sou o rei. Mas aí quando ele é batizado, Tiago, depois João Batista, desce uma bomba. E uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado. Perceba que ele não precisa se apresentar. Eita! Quem é filho, quem é escolhido, quem é salvo pela graça e pela cruz, Eita, Deus! não precisa dizer eu sou. Eita, papai! Deus apresenta ele na hora certa. Não precisa colocar o nome, não precisa colocar agendas abertas, não precisa colocar, eu sou o diácono fulano e tal. Não precisa, porque na hora certa Deus vai dizer, esse é o meu filho amado. Quem é não precisa se apresentar a Deus. E no capítulo 4, e aqui eu começo a pregar, Jesus vai ser levado pelo Espírito Santo ao deserto. E eu tenho um bom professor, graças a Deus, chamado Ademar Maurício. Eita, glória! Ele sempre pergunta, quando ele vai ensinar esse texto, ele diz assim, se Jesus, que é Jesus, que é o Filho de Deus, ele foi levado para o deserto, por que eu e você não quer ir para lá? Acabou, Deus. Eita! Sabe por quê? Porque hoje em dia, Tiago, muitos que se denominam cristãos
Xuxa, que Deus é meu servo, que Deus faz para mim e trata Deus como moeda de troca. E Deus tem que fazer, porque senão eu não adoro mais. E o pastor tem que me dar a oportunidade, porque senão eu entrego a cabeça. Esse povo mal acostumado, esse povo mimado, ele pensa que Deus é servo, mas Deus não é servo, Deus é um general. Eita É ele quem manda no servo. E o servo obedece. A gente pensa, né, que nós não vamos viver aflições e desculpa. Se alguém disse para você que seria uma de rosas, essa pessoa é mentirosa. Né? Porque como diz aquela brincadeira, a vida do crente não é um ano. Se você veio aqui, não sei se você é novo convertido ou não, se você veio aqui e disseram para você, eu vai lá na igreja do pastor Everton Brito, porque lá as coisas é fácil, desculpa, mas você caiu do cavalo. Mas Jesus disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Desculpa, mas se você veio aqui pensando que ia ser se você chegou aqui pensando que ia ser mamão, Eita, papai! essa expectativa foi frustrada agora. Meu Deus! Porque crente, para ser crente, precisa passar pelo deserto. Pode tirar o mundo, né? Pode tirar o mundo. Crente, para ser crente, precisa passar pela escola da vida. O deserto, de noite, a temperatura dele é abaixo de 0. E de dia é acima de 40. E quando Jesus é levado para o deserto, conduzido para o deserto, ele passa 40 dias e 40 noites. Deserto. Como eu disse antes, Jesus ele se fez homem e é 100% Deus. Ele como homem, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu calor. Deus. Eu abro outro parênteses na mensagem. Jesus, se fazendo 100% homem, pastor Everton, ele vai sentar no beira do poço. Só que vai dar uma mulher samaritana lá. Ele vai pedir água para ela. E a samaritana vai dizer, sendo eu samaritana, você judeu, você não sabe que a gente tem uma rixa? Você não sabe que eu não posso conversar com você? E aí Jesus vai falar para ela o seguinte, você sabe essa água que você está tirando aí? Você vai ter que voltar aqui de novo amanhã. Meu Deus! Essa fonte que você está tirando água, ela foi construída por Jacó. Jacó construiu a fonte. Jacó cavou o poço. Só que eu sou a própria fonte. Meu Deus! Esse poço aqui, uma hora ou outra, vai secar. Mas a fonte jorra de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Jesus sendo homem, ele chora com a morte de um amigo. Mas ele sendo Deus, ele diz, Lázaro, vem para fora. Jesus sendo homem teve sede, mas como Deus ele diz, eu sou a fonte da água, da vida eterna. Jesus sendo homem, ele teve sede, era milagre, mas sendo Deus ele diz, Pai, perdoe eles não sabem o que fazem, é que estarem essa consolado, aquele da coisa. Jesus sendo homem, morreu, mas sendo Deus, ao terceiro dia. Ali olhando no sepulcro, a terra removida, e o anjo diz, ei, porque procura entre os mortos aquele que ressuscitou. E esse Jesus que está vivo está aqui nessa noite.
Ele só fala que o deserto tem começo
prestes a acabar. Aí aquele crente que não dormia direito, que estava preocupado com o pastor, que estava preocupado com o filho, estava preocupado com o carro, estava preocupado com o aluguel, pode dormir tranquilo, filho, porque o deserto na sua vida está na hora de acabar. Aleluia! Mas vamos lá, Santo! eu vou começar a pregar agora. Meu Deus! Eita, Jesus! Olha aqui! Eita, papai! Perceba que no período de fraqueza, o diabo vai achar uma brecha. E o pão aqui, que ele está mostrando, é a necessidade da carne. O pão que alimenta a minha carne. Jesus, tendo se feito homem, teve fome. Estava necessitado de pão. Sabe aquele pão quentinho que você joga manteiga, derrete e está fora? Esse pão, pão era que a carne dele precisava. Só que ele vai confundir o inimigo. Ele vai dizer, ó, nem só de pão. Eita, Deus! Mas de toda a palavra. Sabe por quê? Então está falando de necessidade carnal. Jesus está falando, ei, não é só de alimento físico que o homem precisa. O homem precisa de alimento. Ei, é bom que você quer, só que é palavra que você precisa. O pão é o que a carne precisa, mas é a palavra que a alma precisa. É a palavra, é o manual de fé e prática. É a palavra que também vai dizer, eu escondi a palavra na tábua do meu coração para não pisar fora do limite. É a palavra. É a palavra que direciona a palavra que desperta a palavra que alimenta a palavra. Crente sem palavra é crente faminto. Meu Deus! É, Jesus! Meu Deus! Eita, É o dom que você quer, mas é palavra que vai levantar. É aquele carro que você precisa, né? É, só que é a palavra que vai direcionar os seus pés. Aleluia! Olha, essa palavra que Isaías vai dizer, ela é do seu mesmo. É a palavra. Deus! É a palavra. Poderoso! Aleluia! Você lembra quando você começou no Evangelho e você sentava aí na primeira fileira e você veia ansioso para ouvir Deus falar com você? Cadê aquela chama que ardia dentro do seu coração? Eita, meu Deus! Você não faltava um culto de ensino. Na consagração de manhã você estava aqui. Santa Ceia então era o primeiro a chegar. O pastor nem precisava mandar mensagem para ir para a igreja. Quando ele chegava já estava ali. Está na hora de voltar. Eita, glória! Ei, eu abro um parênteses que eu já falei. Você lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Eles estão frustrados, Tiago, porque eles acreditavam que Jesus ele tinha morrido, mas não ressuscitaria. Só que aí Jesus vai aparecer dentro do barco deles.
Senhor envolveu tudo. Vai levar Jesus lá. Ele vai dizer o seguinte: se tu és filho de Deus, se joga daqui. Eita, Jesus. Está escrito que os anjos, Eita, os anjos virão. Deixa que você caia. Está escrito. eita, Jesus. Satanás está tentando mexer com o ego de Jesus. Meu Deus. Eita. Satanás ele está tentando dizer: ó, você é filho de Deus mesmo? Eita, papai. Você joga daqui. Você não é o tal? E aí Jesus vai dizer: ó, não tentarás o Senhor. Quando chega no terceiro, e aqui eu prometo que finalizo. Na terceira tentação, o diabo vai falar, vai levar ele a um lugar bem alto. Vai falar para ele: ó, tá vendo tudo isso aqui aí embaixo? Se você de joelho me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Eita, Jesus. Ótimo. E aqui, desculpa o português, mas o buraco vai ser mais embaixo. Tem muito crente com o famoso sincretismo, pastor Noel. Sabe o que é sincretismo? Quando Deus não fala, eu vou buscar ajuda em outro lugar. Deus, Jesus. Eita. Já que Deus não está falando, eu vou lá no terreno de macumba, lá alguém vai falar comigo. Já que Deus não está falando, eu vou lá no centro espírita, alguém vai falar comigo. Já que Deus não está falando, eu vou buscar ajuda de qualquer outra pessoa. Eita. Já que Deus não fala comigo nesse exato momento que eu preciso e que eu quero, eu vou falar com a cartomante fulana de tal. Ela vai falar alguma coisa para mim. Tem muito crente assim hoje em dia, ó. Deus, Jesus. Deus não fala comigo no domingo, na segunda eu já vou em outro lugar. Na terça, não. Eu fui na igreja, sei lá, universal. Deus não fala comigo lá, eu vou no mundial. Na mundial, Deus também não fala comigo, eu vou na plenitude. Mas Deus não fala comigo na plenitude, eu vou na natureza. Meu Deus. Só que aí Jesus vai ensinar uma coisa. Somente ao seu Deus Eita, glória. adorarás. Somente a Ele prestará culto. Não adianta você ir na macumba. Não adianta ir no centro espiritual. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, em palavra do céu, aqui, na terra do encontro, na terra do encontro. Deus está falando com ele aqui. Eu não vou te procurar. Você que vem a me procurar aqui, porque aqui tem pão, aqui tem palavra, aqui tem água, aqui. Aleluia. E Jesus ele não está falando só sobre adorar outros deuses. Jesus está falando, Eita, Jesus. apóstolo Isaac. Jesus está falando sobre todas as outras denominações. Jesus está falando o seguinte: o Deus daqui, do Vale da Benção, é o mesmo Deus da Deus proverá. Eita, glória. Olha aí, meu Deus. É verdade, O hein? mesmo Deus da Deus proverá é o mesmo Deus do Belém. Eita. É o mesmo Deus. Eita, papai. O que muda é o crente que é a resposta na hora. Não é do jeito que você quer, não. Não é na hora que você quer. É quando Deus decidir responder. Mas fica tranquilo, porque quando Deus aparece em cena no deserto, é para enviar anjo para servir Jesus.
palavra